Olá, meninas! Aqui é a Vanessa Ribeiro. Eu sou Master Coach Cognitivo Comportamental, Emotional Coach e terapeuta holística. Trabalho com barras de Axis e Reiki, aliado ao processo de coaching. E a minha grande missão, meu grande propósito é empoderar mulheres. É ajudar mulheres a ativarem seu poder pessoal. Porque a mulher, ela traz um arquétipo de acolhimento, enquanto que o homem, o eu, traz um arquétipo de direcionamento. Mas é a mulher empoderada que vai conseguir acolher e suportar toda a sua família e é o que a gente precisa para a sociedade, né? É a força da mulher. E eu amo trabalhar com famílias porque acredito que as mães são incrivelmente responsáveis para o futuro do nosso país. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que sou muito grata de estar aqui com vocês, mesmo que de uma forma virtual, mas depois vocês podem me chamar no WhatsApp, a Osana vai compartilhar meu telefone com vocês e vai compartilhar um resuminho da nossa conversa também. E quero agradecer a Osana incrivelmente por essa oportunidade e principalmente parabenizá-la por esse trabalho tão lindo que é levar a autoestima para as mulheres através da fotografia. Bom, mas vamos ao que interessa. Eu quero trazer uma conversa rápida aqui para vocês. O que é a autoestima? Onde que ela está fundamentada? E como que a gente pode fazer para aumentar essa autoestima, essa beleza que vem de dentro, num momento que vocês estão vivendo, que muitas vezes o câncer ou qualquer outra doença deixa a gente com a autoestima baixa e com uma preocupação muito grande do que pode vir a acontecer. E principalmente para as mães, né? Esse final de semana eu estava na praia com a minha família e a gente saiu para andar à noite, eu e a Gabi, e estava um breu muito escuro, não tinha luz nenhuma. E a Gabi falou assim: mamãe, se você estivesse sozinha, você iria? Que eu falei, com você não dá pra eu ir, Gabi. Não dá pra gente arriscar entrar nessa praia escura assim. Ela, mas se você estivesse sozinha, você iria? Eu falei, hoje eu não iria. Se eu estivesse com um adulto, eu iria, mas sozinha, hoje eu não iria. E aí ela comentou isso com a minha mãe, e minha mãe falou assim, eu sei porque que hoje ela não iria, porque hoje ela tem filhos. E é isso, quando a gente tem filhos, a gente começa a ter medo de morrer, né? Mas então vamos lá. O que é a autoestima? Como ativar o nosso poder pessoal? Como colocar essa beleza que vem do nosso interior para fora, que as pessoas veem através do nosso olhar, através do nosso jeito, das nossas palavras. Não necessariamente através de como eu estou vestida e da minha aparência física. Não é isso necessariamente. É lógico que quando eu estou com a minha autoestima mais elevada, eu cuido mais de mim. Quando eu cuido mais de mim, eu aumento a minha autoestima. Mas não é só isso. Não está aí o centro da questão da autoestima. A autoestima, ela é a avaliação que a pessoa faz de si mesma. É a capacidade de acreditar que é possível, que tem competência, que tem poder para resolver as coisas, que não depende de todo mundo para tudo. E quanto mais elevada está a minha autoestima, mais eu me sinto confiante em mim mesma, na minha capacidade, no meu potencial. E eu consigo gostar de mim, consigo ter esse amor próprio, consigo me respeitar e aceitar e compreender que eu tenho defeitos e qualidades, assim como todas as pessoas. E que os meus defeitos não tiram o meu valor. A partir do momento que eu consigo acolher e aceitar isso, é que eu vou conseguir transmutar e resolver ou melhorar esses defeitos, né, que eu prefiro chamar de pontos de melhoria. Como que é formada a autoestima? Ela é formada ao longo da nossa vida, lógico, a gente vai aumentando, diminuindo nossa autoestima, mas ela é formada principalmente na nossa primeira infância, nas nossas primeiras experiências, como nós reagimos a essas primeiras experiências. E o que afeta diretamente isso é o vínculo pai e mãe. Esse vínculo com a família, esse pertencimento, esse acolhimento, essa conexão, o afeto,
isso interfere diretamente na autoestima. É o ponto principal de quem tem uma autoestima, de quem tem uma baixa autoestima, como que foi a vida dessa criança na primeira infância, como que ela foi tratada, acolhida por esses pais. E não só isso, é o exemplo pai e mãe, como ela vê a mãe se tratando, como ela vê o pai se tratando, é a modelagem, né? Aquilo que eu vivencio é aquilo que eu acredito sobre o mundo. E nessa primeira infância, as crianças não têm discernimento. Tudo aquilo que eles recebem, eles digerem, eles engolem como receberam. Esse final de semana, a minha mãe falou assim, eu preciso ir lá comprar um veneninho para mim. O veneninho era o cigarro. Os meninos, eles estão até hoje falando, perguntando se a vovó vai morrer, porque a vovó tá tomando veneninho, né? Então, aí preciso cuidar disso, de uma forma a não deixá-los preocupados com isso. Mas percebe, uma brincadeira, uma coisa maldita de dizer de uma forma equivocada, pode gerar alguns bloqueios, algumas travas, ai gente, tem um bicho aqui. Algumas preocupações nas crianças. E além disso, também o tratamento recebido com os cuidadores, professores, avó, tio, tia, irmãos, todas as pessoas que fizeram parte desta primeira infância, da nossa primeira infância. É por isso que a primeira coisa que a gente precisa fazer para elevar a nossa autoestima é acolher essa nossa criança interior, que foi ferida muitas vezes, violentada de forma física ou moralmente, e sem poder se defender, porque a criança, ela espera de seus cuidadores a segurança pela vida. A criança não pode sobreviver sozinha, mas nós adultos podemos, e a gente pode compreender essa infância e acolher essa criança que vive dentro da gente. Rapidamente, eu vou compartilhar com vocês os 6 pilares da autoestima que foi desenvolvido por Nathaniel Branden, o pai da autoestima. É um psicoterapeuta que estudou minuciosamente o que fazia com que as pessoas conseguissem elevar a sua autoestima, ter a autoestima baixa, qual que era a diferença de uma pessoa e da outra. Ele estudou o comportamento humano e conseguiu entregar para a gente um material dividindo, abordando esses 6 pilares, e eles fazem todo sentido. Então, o primeiro deles é a autoconsciência. Essa autoconsciência é a capacidade que a gente tem de olhar para a nossa vida, compreender a nossa história, entender quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. E essas respostas a gente não encontra no Google, a gente encontra dentro de nós. A gente encontra fazendo uma conexão com a nossa criança interior, compreendendo o porquê daquilo que daquilo que acontece na nossa vida. E aí eu já começo deixando a primeira pergunta para vocês fazerem uma reflexão lá no final. Quando você foi diagnosticada com câncer, o que estava acontecendo na sua vida? E mais do que isso, como você se sentia com relação a isso que você estava vivendo? Há quanto tempo você estava carregando essa emoção, esse problema, isso que estava acontecendo na sua vida? Já vinha acontecendo há quanto tempo? E uma pergunta muito importante: será que isso já foi resolvido? Internamente, no seu coração, na sua vida? Já foi resolvido isso? E independentemente do que estava acontecendo na sua vida, isso está relacionado com aquilo que você pensa sobre você, sobre o mundo, sobre a sua capacidade de resolver os conflitos que estão acontecendo. E aí a gente entra no segundo pilar da autoestima, que é a autoaceitação. É eu me aceitar como eu sou. E somente a partir disso eu vou conseguir resolver algum problema. Essa autoaceitação não significa aprovação daquele seu mau comportamento. Significa compreender que você
age daquela forma, você é como você é por conta do seu DNA, da história que você carrega. E abraçar a sua criança ferida interior, aceitar que às vezes a gente grita, aceitar que às vezes eu tô com sobrepeso, aceitar todos os meus defeitos, é o primeiro passo para a gente poder mudar isso. E a autoaceitação, ela também não tem a ver com vitimismo, né? Com falar, oh meu Deus, eu sou vítima do mundo. E aí a gente entra no terceiro pilar, que é a autorresponsabilidade. Você cocriou o que aconteceu na sua vida, de uma forma direta ou indireta, e mais indiretamente do que diretamente, né? A verdade é que tudo que acontece com a gente é resultado de uma ação, que é resultado de uma emoção. E então foi você quem cocriou tudo e qualquer coisa que aconteceu na sua vida. E aqui eu acho importante a gente compreender que os sintomas que acontecem na nossa vida, eles são apenas sintomas, eles são apenas nos mostrando que tem algo por detrás disso. Então, as doenças autoimunes, as brigas, né, as separações, problemas de relacionamento, as crises financeiras, o desemprego, quando a gente é mandado embora, todos esses sintomas, todas esses baixos, essas quedas que a vida nos dá, são sintomas. E isso acontece porque tem algo mais profundo. A nossa alma reflete no nosso corpo algo que a gente já está carregando há algum tempo. E então é importante a gente sair do vitimismo, de parar de acreditar que o mundo está conspirando contra nós e puxar essa autorresponsabilidade para as nossas mãos. Porque se eu conseguir cocriar tudo isso na minha vida, eu também consigo mudar. Somente eu, a partir das minhas novas ações, dos meus novos comportamentos, é que eu vou conseguir sair de onde eu estou e ir para onde eu quero chegar. Então lembra disso. É uma emoção. Primeiro acontece alguma coisa na nossa vida que gera uma emoção. A gente vivencia, a gente vê um fato, um episódio que gera uma emoção, e essa emoção faz com que a gente tenha uma reação, um comportamento, uma ação. E é essa ação que vai gerar um resultado. Fazendo uma analogia aqui, vamos pensar num trânsito, tá? Tem um veículo que fez uma ultrapassagem em outro veículo. A pessoa que está sendo ultrapassada lá, né, que foi cortada de repente, ela vivenciou uma situação. Dependendo do que ela carrega dentro dela, ela vai sentir uma emoção, vai ter uma emoção diferente. Ou ela pode ignorar o fato, falar assim, ele tá com problema com ele mesmo, deve estar indo socorrer alguém, e aí o que ela vai agir? Se ela pensar, se essa for a emoção dela, a emoção de que tá tudo bem, ela vai ficar de boa ali, né? E vai continuar seguindo o fluxo dela. Essa vai ser a ação dela. Agora, se é uma pessoa que de repente pode sentir que é algo pessoal, onde já se viu passar na minha frente desse jeito, ela pode provocar uma briga de trânsito, pode sair correndo atrás do cara lá que ultrapassou, e aí essa segunda reação, dependendo de como a outra pessoa for, pode não acabar bem, né? Só fazendo essa analogia. Então, entender que você é responsável pela sua vida, puxar as rédeas da sua vida e sair do vitimismo e escolher para onde você quer ir, o que você realmente quer da sua vida, é o nosso terceiro pilar da autoestima. O quarto pilar fala sobre viver com propósito. As pessoas que têm um porquê na vida, elas vivem muito mais felizes, muito mais dedicadas do que eu acordar sem ter um propósito. E no estudo da biografia humana, existe um momento na nossa vida, alguns momentos,
Na verdade, o principal momento é por volta dos 33 anos e depois por volta dos 37. A partir dos 28 já começa essa fase do que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual que é o meu propósito. É um momento em que podem acontecer divórcios, é um momento em que podem acontecer mudanças de profissão, é um momento dessa busca pelo propósito. Começa a partir dos 28, porque até os 28 nós estamos numa fase de experimentar. Então a gente experimenta, namora, casa, divorcia muitas vezes, tem filhos, viaja, vai para um emprego novo, faz experiências diversas. E aí, a partir dos 28 anos, a gente começa a entrar nesse momento do propósito. E quando eu consigo me conectar com um propósito de vida, quando eu consigo defender uma causa, um valor, saber o porquê que eu tô aqui, para onde eu tô indo, qual que é a minha causa, eu tenho muito mais motivação e isso aumenta a minha autoestima. O quinto pilar da autoestima fala sobre a autoafirmação. Muitas vezes a gente até tem um propósito, a gente até tem um grande porquê, mas a gente tem receio de se autoafirmar por medo do que vão dizer, do que vão pensar. Será que vão me aceitar? Então, se você não defender a sua ideia, ninguém vai te defender, sabe? As pessoas só respeitam aquela pessoa que se respeita. E então, diante de uma discussão, diante de uma discórdia, diante de uma reunião, algo que você tenha que colocar a sua opinião, é importante você colocar e defender a sua opinião e não ficar omissa, entrar muda e sair calada e concordar com toda e qualquer coisa que as pessoas disserem. Observe uma coisa, isso já aconteceu várias vezes comigo e se você tem filhos, você vai me entender. A minha mais velha, ela tem uma questão de sobrepeso. E muitas vezes ela insiste em comer algo que não é para comer no momento que não é para comer. E a gente, muitas vezes, acaba cedendo a esses pedidos. Cedendo a birra, cedendo a manha, cedendo a insistência. Por que que eu cedo? Porque eu não tenho convicção daquilo que eu estou falando. Porque por mais que eu saiba que, de repente, aquele não é o momento de um doce, eu fico com dó porque as outras pessoas estão comendo, eu fico com dó porque, de repente, está numa festa, e aí eu acabo cedendo. Quando nós estamos firmados em um objetivo, em um propósito, em uma causa, e a gente olha para essa intenção diariamente, a gente carrega isso no nosso dia, a gente se sente muito mais fortalecido para defender a nossa ideia. Então, isso é um exercício diário, um exercício constante, que você tem que acordar de manhã, saber quais são as suas intenções, seu propósito, seu valor, e se firmar e defender a sua ideia. Quando você tem certeza daquilo, você defende. O que eu estou querendo dizer aqui é que quem vence uma discussão é sempre a pessoa que tem mais certeza do que ela está dizendo. Se eu consigo ter certeza daquilo que eu quero, se eu não sinto a dó, se aquilo que acontece dentro da gente, sabe? Aí eu consigo ir lá e defender a minha ideia. Então, isso é a sua autoafirmação, que é o quinto pilar da autoestima. E o sexto pilar fala sobre a integridade, que não adianta eu ter um valor, eu ter um propósito, eu defender isso, se eu mesma não cumpro isso, não realizo isso na minha vida. As outras pessoas podem nem ver, mas se eu sei que eu não cumpro, eu deixo de confiar em mim e aí a minha autoestima cai. Integridade, por exemplo, deixa eu pensar aqui num valor meu, recicláveis, uma coisa simples, recicláveis. Se eu acredito que é importante reciclar para eu defender o planeta, para eu cuidar da terra que a gente vive e das próximas gerações que vão viver, poxa, se eu sair usando plástico desnecessariamente, se eu não jogar no lixo certo, eu não estou agindo com integridade.
Pensando nisso, por exemplo, eu comprei recentemente canudos de inox, porque eu fiquei pensando na quantidade de canudos que eu uso. Falei, não, gente, olha quanto plástico eu tô largando aí no lixo, né? Então é isso. Esses são 6 pilares da autoestima. E o desafio agora é você refletir como que está isso na sua vida. O que você pode melhorar diante disso? Quando temos uma doença autoimune, a nossa maior preocupação é que ela volte. Então, por isso, essas reflexões que eu deixo aqui para você são tão importantes. E além das perguntas que eu havia deixado anteriormente, que segue aqui novamente para vocês, eu quero que você reflita sobre o que motivou a sua cura. Lembrando que somos co-criadores da nossa história, da nossa vida, daquilo que acontece comigo. Se você superou essa doença, é porque você lutou, você escolheu a vida, você co-criou a sua cura. E o que te motivou a isso? O que te fortaleceu? O que te fez escolher pela vida, pela vitória? Abrace, então, essa força, essa motivação. Lembre-se sempre disso, dessa sua força. E acredite que se ela vier novamente, você tem essa força, essa motivação para vencê-la novamente. O que eu quero de vocês agora é que vocês tirem 15 minutinhos para refletir sobre essas questões, essas perguntas poderosas que eu deixei aqui com vocês. Aproveitem esse momento que a Usana está favorecendo para vocês que estão na mesma jornada, com um propósito em comum. Aproveitem esse momento de autoestima e troquem essas experiências. Elas são incrivelmente importantes, porque muitas vezes a gente se vê na história do outro, a gente aprende com a história do outro e com a nossa história nós podemos apoiar, ajudar muitas vidas. E fiquem com o meu WhatsApp, se precisarem podem me chamar. Beijos no coração e um ótimo final de dia para vocês. Voltem para casa fortalecidas, certo? Fiquem com Deus.